Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas, porque hoje é quinta-feira e, como você já sabe, quinta-feira é dia de estudarmos história do cristianismo aqui nesse canal. Toda quinta, às 9 da noite, liberamos uma videoaula falando sobre algum tópico da história do cristianismo. Estamos seguindo a sequência a partir da antiguidade e hoje nós vamos falar das primeiras heresias da história da igreja. E antes de falar sobre isso, eu quero lhe perguntar se você já tem aí o meu e-book de História do Cristianismo, esse livro Entusiasmo e Poder, uma história do cristianismo muito completo, da Idade Antiga até os nossos dias. Para adquirir, o link está aqui na descrição e também só tenho mais um outro convite para lhe fazer. Venha apoiar o nosso trabalho com teologia. Venha financiar um trabalho sério, comprometido com a qualidade e com a promoção de uma teologia mais humanizada e dialogal. Contribuições a partir de R$ 5,00 por mês apenas. É só você clicar aqui embaixo na descrição, tem o link da nossa página no Apoia-se e você pode fazer a diferença na construção desse projeto. Venha com a gente! Hoje nós vamos falar sobre os primeiros desafios teológicos e doutrinários que a igreja enfrentou na história. Nós estamos ali em meados do segundo, terceiro século, e esse ainda é um período em que a teologia cristã tenta dar os seus primeiros passos, ela ainda está engatinhando. Esse desenvolvimento doutrinário do cristianismo, ele é lento, ele é gradual, né? E ele demora bastante. Demora tanto que surgem as primeiras heresias na história da igreja, algumas com influência até os dias de hoje, e são heresias que trazem muito transtorno para a compreensão da fé cristã. Lembrando que, para nós hoje, seria, em tese, mais fácil esse processo, porque nós já temos uma estrutura teológica e cristológica consolidada e muito desenvolvida ao longo de todo esse tempo. Mas naquela época não existia nada disso. Não existia nem o cânon completo e definitivo do Novo Testamento, que dirá a teologia sistemática desenvolvida a partir disso. Ela ainda está engatinhando e vai ter um processo de adiantamento na era conciliar, que nós vamos falar em breve. No primeiro século, os apóstolos eram a autoridade final. No terceiro século, os discípulos dos apóstolos, os pais apostólicos, tinham uma palavra muito importante, uma palavra pesada nas questões doutrinárias e teológicas. Só que com a ausência dessa liderança, vai se criando um vácuo que precisa ser preenchido. Alguns segmentos ligados até ao cristianismo procuraram apresentar algumas ideias equivocadas, principalmente sobre a pessoa de Jesus. E a primeira dessas heresias, dessas interpretações equivocadas que nós temos para falar na nossa aula de hoje, é o gnosticismo. Você já ouviu falar sobre o gnosticismo? Essa palavra vem do grego gnose, que significa um conhecimento especial. Aliás, era típico desta heresia, deste segmento, que não era uniforme, não tinha uma única liderança, não tinha uma única doutrina, mas todos os segmentos ligados ao gnosticismo dizia que eles eram os verdadeiros espirituais, os mais elevados espiritualmente, e por isso tiveram acesso a um conhecimento, a uma revelação que nenhum outro cristão teve, né, a partir da gnose. Essa heresia ela é tão antiga que você encontra no texto bíblico. Você encontra na primeira carta de João. Aliás, a primeira carta de João foi escrita por causa dessa demanda. Principalmente naquele versículo, quando João fala: seus seguidores
provassem os espíritos para saber se eles eram de Deus ou não, e o mecanismo que ele usa para saber quem era espírito do anticristo, o espírito contrário a Cristo, é se eles confessavam ou não que Jesus veio em carne. Aquele que não admitia a encarnação era herege e não deveriam ter temor daquela heresia. O gnosticismo, claro, se baseia no dualismo, como muitas heresias antigas se baseavam, na ideia de que tudo que é imaterial, transcendental, espiritual é bom e tudo que é visível, temporal, material é ruim, é decaído. No caso, o ser humano, o dualismo antropológico, né? O ser humano tem esse dualismo em si, o seu corpo é ruim e a sua alma é que é boa, ela que faz o seu ser quem ele de fato é. O gnosticismo dizia que Jesus não encarnou, que o Logos não encarnou, porque a carne era considerada algo ruim, que o corpo de Jesus parecia ser físico, mas não era físico, embora fosse visível. A essa doutrina se chamou docetismo, porque vem do grego dokel, que significa parecer alguma coisa, né? Outra questão muito interessante, como é uma seita dualista, o gnosticismo apostava e pregava sempre sobre os jejuns e as abstinências. Abstinência sexual, abstinência de casamento, abstinência de alimentação adequada, e quanto mais o adepto pudesse sacrificar o seu corpo, melhor seria para a sua alma, pois ela ficaria mais evoluída, mais desenvolvida e mais próxima da verdadeira libertação. É incrível como muitos cristãos ainda pensam nessas categorias até os dias de hoje, né? No texto de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um homem chamado Simão o Mago de Samaria, que quis negociar o dom do Espírito com os apóstolos. Ele provavelmente, ao que tudo indica, ele era alguém ligado à seita gnóstica. Um detalhe dessa circunstância é que o gnosticismo teve uma grande aceitação popular e isso gerou desafios para o cristianismo, até porque a sua explicação parecia mais atraente e estava até mais conectada inicialmente com a ideia do platonismo, do dualismo platônico. Isso fez com que essa teoria, essa ideia ficasse mais popular do que alguns ensinamentos do cristianismo que ainda tinham dificuldades de desenvolvimento no período. A segunda heresia antiga é o maniqueísmo. Maniqueísmo é uma ideologia relacionada a um homem chamado Mani ou Maniqueu, como preferem. E essa era uma síntese de até alguns ensinamentos cristãos, com uma forte moralidade, um forte dualismo, e também reunia elementos de religiões orientais, fazendo uma síntese que ficou conhecida como maniqueísmo. O maniqueísmo é estruturado na ideia do dualismo cósmico, em que há uma força do bem, uma força da luz e uma força do mal, a força das trevas. Esse conceito é um conceito importado da religião zoroástrica, da religião persa, que vai influenciar muito tanto o judaísmo quanto também, por consequência, o cristianismo. A ideia de que há um reino da luz e um reino das trevas e que eles combatem um contra o outro em todo o tempo para um tentar vencer o outro, é uma ideia persa, uma ideia da religião de Zoroastro, que fazia parte do maniqueísmo e que muito influencia também o cristianismo. Vale lembrar que Agostinho, antes de ter a sua experiência transcendental, a sua experiência de conversão, sua experiência mística, melhor dizendo, ele fez parte do maniqueísmo durante 11 anos, né? Então, você vê que era uma ideologia que trouxe muitos adeptos. Terceiro ponto,
da nossa aula de hoje é o marcionismo, que é um segmento bastante interessante, ligado a um personagem chamado Marcião, que era um personagem muito interessante, que por muito pouco não chegou a ser bispo de Roma e que fez algo que quase ninguém tinha feito, né? Ele desenvolveu o seu próprio cânon do Novo Testamento. No seu cânon aparecia claramente o seu desprezo pelo judaísmo, porque ele considerava os judeus subversores dos ensinamentos originais de Jesus, e ele desprezava também tudo o que tinha apontamento de dualismo, tudo o que tinha apontamento pela matéria, porque ele era um adepto do pensamento dualista, né? Então, no cânon que ele produz do Novo Testamento, tinha apenas o Evangelho de Lucas e algumas das cartas do apóstolo Paulo, 10 cartas que fazem parte do Corpus Paulinos. Esse era o cânon do Novo Testamento, inclusive alguns historiadores da igreja, como Adolf Arnack, chegam a dizer que ele foi um fator de aceleração do cânon definitivo do Novo Testamento por parte da igreja. O Marcião faz uma distinção entre o Deus do Antigo Testamento, Deus do judaísmo, Deus da lei, e o Deus do Novo Testamento, Deus da graça, como sendo dois deuses, né, diferentes, que algumas pessoas ainda pensam dessa maneira até hoje, né? O Arnack, Adolf Arnack, teve alguma estima pelo Marcião, não era um defensor do marcionismo, mas via que, segundo Arnack, que o Marcião não era o inimigo tão grande como a igreja depois o classifica. E até acredita que a sua composição canônica tenha servido, em alguns momentos, de base para a formação canônica oficial, né, que venha a acontecer posteriormente. Nós também temos como uma das heresias da Igreja Antiga o chamado montanismo, ligado a um homem chamado Montano, que era filho de um sacerdote da Frígia, região da Ásia Menor, né, daquela região ligada à Turquia atualmente, que na época se chamava Ásia Menor. O Montano, ainda no século III, dizia que os apóstolos tinham pervertido a mensagem original de Jesus, a mensagem original do cristianismo, e tinham desvirtuado essa mensagem, que, portanto, naquela ocasião, a igreja não era mais conduzida pelo Espírito Santo. E ele se coloca numa posição de reivindicar ser o próprio Paracletos, ou a encarnação do Paracletos para aquela geração. Ele profetizava junto com outras duas mulheres, profetizavam na primeira pessoa, que é muito interessante esse dado, confiavam muito nos chamados dons espirituais, nas profecias, né? E ele também era um forte apoiador do moralismo, do rigorismo moral e também do dualismo. Ele, as profetisas e os adeptos do seu segmento religioso eram celibatários. Praticavam o celibato porque entendiam que a prática sexual ela alimentava o corpo, e por alimentar o corpo ela não era uma boa prática, deveria ser abolida, né? Para a gente ter também uma noção do montanismo, o Tertuliano fez parte desta linha, né? Desse segmento religioso, e depois de ter sido quem ele foi. Não foi antes da conversão, foi depois da sua jornada de Tertuliano ser um grande personagem da história antiga, né? Então, isso também a gente deve citar nesse momento. E também uma outra heresia da antiguidade é o monarquianismo, que foi uma heresia cristológica que não conseguiu lidar com as naturezas de Jesus, que teve dificuldade de lidar com as naturezas de Jesus. Existiram dois tipos de monarquianismo. O primeiro é o chamado de monarquianismo dinâmico,
ligado a um homem chamado Paulo de Samósata, que também é conhecido como adocionismo. A ideia de que Jesus era um ser humano como outro qualquer, filho de José e Maria, e que, por ser muito temente a Deus, muito devotado a Deus, no seu batismo o Logos o habitou e o usou numa grande obra e logo o deixou na crucificação. Essa era a ideia do Paulo de Samósata, do monarquianismo dinâmico. E também tinha a ideia do monarquianismo modalista, ligado a Sabélio, também conhecido como sabelianismo, né? O que era o monarquianismo modalista? É a concepção de que Deus é um único ser, uma única pessoa, que se apresenta de modos diferentes, por isso modalismo, ao longo do tempo. No Antigo Testamento, ele se apresentou como Pai, no ministério de Jesus como Filho, e a partir da ascensão de Jesus como Espírito Santo. E muitas pessoas ainda hoje tentam falar, tentam interpretar a Trindade nesta tentativa de explicação monarquiana, que foi condenada já como heresia há centenas e centenas de anos. Então, hoje nós estamos aqui contemplando, né, algumas das heresias ligadas à antiguidade, algumas das heresias mais antigas, e talvez você pode perguntar, mas o que a igreja faz para se posicionar diante dessas heresias? Bom, a igreja opta por 3 caminhos. Primeiro caminho, a regra de fé, ou seja, os credos. Os chamados credos apostólicos eram aquelas confissões de fé que sintetizavam o que a igreja cria e o que as pessoas ligadas à igreja deveriam crer. Eram credos bem simples, bem rápidos, mas que continham os elementos essenciais para a fé cristã naquele momento. Segundo ponto é a ideia de sucessão apostólica, de que todo líder, de que todo bispo deveria provar que ele tinha ligações com algum dos apóstolos. Por exemplo, o bispo X, que foi ordenado pelo bispo Y, que foi ordenado pelo apóstolo João. Logo, esse era um bispo legítimo. Agora, se ele não pudesse fazer essa prova, ele era descartado, era visto como um impostor e como um bispo ilegítimo, né? E o terceiro ponto, claro, será o cânon do Novo Testamento, que ainda demora a acontecer. Já tem, claro, alguns escritos, textos que circulam nas igrejas, que já são usados por comunidades, alguns usados mais em umas comunidades do que em outras, mas a igreja vai vendo a cada dia que precisa da definição canônica dos livros que compõem o Novo Testamento, que compõem a sua escritura de fé, né? A sua escritura principal. Pois é, então hoje nós chegamos a mais uma conclusão da história do cristianismo na antiguidade. Hoje eu mando um abraço para o nosso amigo Leonardo, lá de Campina Grande, na Paraíba, que também é membro aqui do canal e que tem nos apoiado e nos ajudado a fazer do nosso trabalho um trabalho sustentável, né? Também um abraço para o Kleber Júnior, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e para o Fernando de Araçatuba, no interior de São Paulo. Se você também quiser ter o seu nome citado aqui, é só escrever nos comentários o nome e a cidade da onde você nos acompanha. E não deixe de clicar aqui na descrição, de nos ajudar no Apoia-se, de fazer parte desse projeto e também de adquirir um dos nossos e-books e cursos online. Um grande abraço, amanhã tem mais conteúdo por aqui e semana que vem mais conteúdo de história do cristianismo e eu te vejo lá. Um abraço, até lá.